Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você um diálogo esclarecedor e consolador à luz da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus. Hoje abordaremos o tema Busquemos a Luz, cuja bibliografia encontra-se na descrição desse vídeo. E para tratarmos desse tema, nós temos aqui o nosso convidado, Márcio Festugato, trabalhador do Movimento Espírita. Seja bem-vindo, Márcio. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, senhoras e senhores. É um privilégio novamente estar participando desse programa, podendo trazer consolo, fé e esperança. Muito bem. Nesse tema, Busquemos a Luz, que acredito ser um fator preponderante no orbe terreno, o espírito de André Luiz, no livro Na Era do Espírito, psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos diz que o desânimo nos deprime porque estamos passando por um período de provações, crises e problemas, mas que as soluções, a paz e o alívio dependem das nossas escolhas. Quais os exemplos, Márcio, que ele nos apresenta nesta obra e quais seriam as melhores escolhas? Essa obra ela é muito interessante porque André Luiz nos diz o seguinte com relação a várias situações da nossa vida, vamos resumir algumas. Então, ele nos diz o seguinte: se nos acontecem, por exemplo, ofensas ou menosprezo, a melhor atitude para nós nos sentirmos aliviados seria a tolerância e a compreensão. Porque para que a gente faça o perdão verdadeiro, nós precisamos do tempo e espaço, conforme nos orienta o psiquiatra Sérgio Luiz Lopes. Tempo e espaço para podermos refletir melhor, uma vez que também nós temos a nossa parcela de culpa nesses problemas. Se por acaso surgem dificuldades que nos impedem de realizarmos nossos planos, nossos desejos, a paciência é o melhor caminho, porque talvez tenhamos deixado pontos fracos ou erros ou enganos que precisariam ser corrigidos. E na pressa, nós não os identificamos. Se alguém nos decepcionou, o entendimento nos liberta da mágoa e do rancor. Se estamos passando por dificuldades financeiras para o nosso sustento, o trabalho bem feito eleva as nossas capacidades e compensações. Se estamos passando por problemas de saúde, a resignação e a serenidade são essenciais para cooperarmos com os profissionais que estão procurando nos ajudar. Se estamos sofrendo incompreensão por parte de amigos e de familiares, a bondade é o caminho para o entendimento e a reconciliação. Então, André Luiz acrescenta que nós devemos evitar a rebeldia e a inconformidade. Devemos evitar o ódio, a inveja, o egoísmo e o desespero, porque esses defeitos só vão piorar as coisas. O mais importante não é aquilo que acontece, e sim o nosso modo de reagir frente àquilo que aconteceu. É o alerta que o Paulo de Tarso nos trouxe quando disse que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém devido às consequências. Nesse mesmo livro, o espírito Humberto de Campos nos fala do nosso livre-arbítrio e da lei de ação e reação, que condicionam o que as religiões da Índia chamam de karma. Afinal, nascemos condicionados pelo karma? O que Herculano nos ensina? Então, muita gente pergunta em que consiste o livre-arbítrio na nossa vida, o karma na nossa vida. Outros dizem que já nascemos feitos para o mundo
determinados pelo nosso corpo, pela nossa genética e pelo meio em que surgimos. Em princípio, todo ser humano é livre para pensar e agir, sem o que não teria responsabilidade. Na questão 843 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que, sem o livre-arbítrio, nós, homens, seríamos máquinas. O livre-arbítrio, portanto, é a característica da espécie humana. Só a espécie humana tem esse potencial. As nossas predisposições instintivas nos inclinam para diversos rumos, mas não nos obrigam a fazer isso ou aquilo. O nosso condicionamento físico, as nossas condições orgânicas, a hereditariedade, o meio, a cultura, não nos tira a capacidade de discernir e escolher. Portanto, as dificuldades que enfrentamos são as consequências do nosso passado. Mas é através da nossa maneira de reagir que nós vamos superar esse passado e abrir novas perspectivas para a nossa vida no presente e no futuro. Se reagirmos no mal, no vício, continuaremos perturbados pelo nosso karma. Se reagirmos no bem, no correto, no amor, nos libertaremos do karma. Tanto que Jesus foi muito claro quando nos alertou que nós não vamos sair daqui enquanto não pagarmos até o último centil. É o nosso comportamento diante das questões mais graves que a vida nos propõe. E são com esse comportamento que vai decidir o nosso destino. E isso fica bem resumido numa simples frase de Jesus. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. É nisso que nós temos que nos lembrar. E no Livro dos Espíritos, no capítulo sobre o livre-arbítrio, dedicado especialmente ao livre-arbítrio, Allan Kardec fez várias perguntas, entre elas, se ao nascer o indivíduo traz predisposições instintivas e como isso pode influenciar na lei de ação e reação? Essa pergunta é muito importante porque os espíritos nos dizem o seguinte: as predisposições instintivas são predisposições do espírito antes de encarnar. Conforme seja o espírito mais ou menos adiantado, elevado, essas predisposições podem levá-lo a praticar atos condenáveis, nos quais ele sempre será auxiliado pelos espíritos obsessores que simpatizam com essas disposições. Não há arrastamento irresistível, uma vez que cada um tem sua vontade de resistir ou não. Querer é poder, é isso que eles nos alertam. Então, se um homem tem um instinto assassino, é o seu espírito que possui esse instinto. Não é o seu corpo, os seus órgãos. As predisposições, na realidade, são as nossas velhas más tendências e vícios que nós alimentamos em muitas existências anteriores e que ainda não foram corrigidas. Todos nós pedimos para nascer. Todos nós escolhemos e fomos aceitos na família em que estamos. Os nossos pais, bondosamente, nos cederam seus genes para que cada um de nós construísse o corpo que solicitou. Nenhum de nós pediu para nascer mau, bandido, viciado, assassino, ladrão, etc. Esses defeitos nós já tínhamos nas vidas anteriores, mas ainda não tínhamos conseguido superá-los. Superar esses defeitos era o objetivo da nossa encarnação. O indivíduo que, porventura, tenha sido, numa outra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso das faculdades mentais, pelos dramas de consciência, pode pedir para renascer num corpo deficiente. O mau rico pode pedir para nascer no corpo de um mendigo. O espírito que sofre o efeito desses constrangimentos tem perfeita consciência disso, porque foi ele mesmo que escolheu.
Nada nos acontece por acaso. Tudo são consequências das nossas escolhas. Mas a boa notícia é que nada está determinado de modo irrevogável, como diz o karma. Tudo pode ser alterado para melhor ou para pior. Depende das escolhas. Então, quando o apóstolo Pedro nos disse que cada ato de bondade pagamos uma multidão de pecados, ele demonstrou que esse é um dos caminhos para alterarmos o nosso futuro para o melhor. Quando Jesus nos disse que fora da caridade não há salvação, ele condicionou que a cura das nossas almas está na verdadeira caridade, que é a benevolência para com todos, indulgência para com os outros e perdão das ofensas. Portanto, a cura das nossas almas está no hoje, está no agora. É hoje, é o agora que estamos começando novas plantações. Cada dia, cada momento, estamos plantando a cura ou a doença, a paz da consciência ou o sofrimento. É nisso que consiste o nosso livre-arbítrio. Tudo bem, Márcio. Agradecemos a tua valiosa contribuição e gostaríamos de passar aí a tua palavra nas considerações finais. Então, a fé é a alavanca que nos mantém. E se nós associarmos nessa fé a oração, o pedido ajuda a Deus, que não vai solucionar os problemas, mas vai nos dar força, vai nos dar coragem, os nossos protetores vão nos inspirar aquilo que seria o melhor. Se a gente aplicar isso no nosso dia a dia, muito mais fáceis as coisas irão acontecer. Tudo bem. Agradecemos o privilégio dos nossos ouvintes estarem conosco. Desejamos uma abençoada estada na Terra, buscando a nossa luz, que é o mais importante, a nossa plenitude. Agradecemos, então, o Márcio, pela tua colaboração, muito esclarecedora, e desejamos, então, que vocês permaneçam conosco e nos acompanhem no próximo programa. Um fraterno abraço.